Olá, boa tarde. Terça-feira, 28 de abril de 2020, está no ar Boletim Guará. Vamos às informações. 118 novos casos de Covid-19 foram contabilizados no Maranhão. Vamos ver os dados disponibilizados pela Secretaria de Estado da Saúde. Coloca na tela os dados, vamos ver. Esses são os dados referentes ao Brasil, né? Aqui a gente vê primeiro os dados referentes ao Brasil. Exatamente, são esses os dados do Maranhão. São 2.528 casos confirmados. Destes, 1.378 pessoas estão em isolamento domiciliar, 533 estão recuperadas, 145 pessoas evoluíram para o óbito, 299 estão internadas em enfermaria, 173 internadas em UTI, casos suspeitos são 6.178, descartados 4.006 casos aqui no estado do Maranhão. Próxima cartela nós vamos tratar da evolução da doença. Ontem, quando nós falamos sobre os resultados do domingo, o número de casos eram 2.410. Hoje, com os dados da segunda-feira, 2.528, justamente esses mais de 100 casos contabilizados no dia de ontem. A próxima cartela nós vamos ver como é que está a situação dos municípios. Aqui nós temos especificamente os municípios com mais casos. São Luís, 1.977 casos. São José de Ribamar, 146. Uma distância muito grande entre a capital e a cidade que vem em segundo com maior casos, que é São José de Ribamar. Imperatriz, 92 casos. Paço do Lumiar, 80. Bacabal, 21 casos. Os próximos números relacionados à divisão por sexo. Nós vemos que são 1.243 homens infectados, 1.285 mulheres infectadas. Elas são mais, elas representam 51% dos casos, eles 49% dos casos. A gente vai ver agora uma outra cartela que mostra como é que está a relação ainda por sexo, só que em relação a óbitos. Porque a gente percebe que os homens têm morrido mais que as mulheres. São 92 homens que foram vítimas fatais da Covid-19, enquanto elas são 53%. E aí a gente percebe a porcentagem aqui é bem maior a diferença das mortes de homens para as mortes de mulheres. 63% dos homens morreram, enquanto 37% das mulheres estão nessa faixa de pessoas que acabaram padecendo diante da Covid-19. Distribuição de leitos na capital, são 112 no total, 108 de UTI estão ocupados, 4 estão livres. Porcentagem de 96,43%. Taxa de ocupação de leitos clínicos, 267 disponíveis, 169 ocupados, 98 livres. Taxa de ocupação de 63,3%. No interior, 81 leitos, o número total, 11 ocupados, 70 livres, taxa de ocupação de 13,58%, isso relacionado a leitos de UTI. Leitos clínicos são 168 total, 13 ocupados, 155 livres, taxa de ocupação de 7,74%. Dentro desses números bem aqui, leitos de UTI, taxa de ocupação total, 96,43%, está todo o universo da rede pública e privada. E nós vimos agora há pouco a informação de que 2 hospitais da rede privada informaram que estão com os seus leitos de UTI totalmente ocupados. 100% de ocupação de leitos de UTI em 2 hospitais da rede privada. São Domingos e UDI. Essa foi a informação que nós vimos agora há pouco. Temos ainda mais informações aqui. Os bairros. O Turu segue sendo o conjunto ali de todos os bairros em torno do Turu, segue como o líder de casos na Ilha de São Luís, 94 casos. O Calhau, 81, Renascença, 75, Cidade Operária, 58, Araçagi, 53, Anjo da Guarda, 51. Os próximos, conjunto de Quatraques,
49, Liberdade 45, bairro de Fátima 44, Centro e Vila Embratel 41 em cada, Coama 39, Bequimão 38, assim como também na Ponta da Areia 38, Monte Castelo 36, Coroadinho 35. Fechando agora os últimos 5, Maiobão 32, Anil 31, Conjunto Habitacional Vinhais 30, João Paulo também 30 e São Francisco 28. São os 20 bairros da ilha de São Luís com maior número de casos da Covid-19. O Ministério da Saúde registrou 66.501 casos de coronavírus e 4.543 mortes da doença no Brasil até as 2 horas da tarde de ontem, segundo informações repassadas pelas secretarias estaduais de saúde de todo o país. Dos 66.501 casos confirmados, 31.142 estão recuperados, o que representa 47% do total, e 30.816 estão em acompanhamento. Existem ainda 1.136 óbitos que estão em investigação. Vamos ver os números no Brasil. Agora é aquela cartela que nós falávamos anteriormente. Está aqui. São Paulo segue como o estado com maior número de casos e óbitos, seguido pelo Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Amazonas e lá em sexto está o Maranhão com 2.410 casos, 125 óbitos. E aqui eu quero fazer uma crítica, porque o Ministério da Saúde diz que esses dados são baseados naquilo que as secretarias de Estado da Saúde repassam. Só que sempre quando nós vamos levar o programa ao ar, o Boletim Guará ao ar, os números do Ministério da Saúde nunca batem com os números da Secretaria de Estado da Saúde. Sabe por que isso? Porque o Ministério da Saúde divulga o seu boletim às 2 horas da tarde. Por exemplo, logo mais eles vão divulgar os dados que eles receberam das secretarias de Estado na noite de ontem ou na manhã de hoje. A Secretaria de Estado vai atualizar esses dados logo mais à noite. Ou seja, após o Ministério da Saúde repassar as informações do dia anterior. O Ministério da Saúde divulga hoje às 2 horas os números que são correspondentes a ontem. E logo mais à noite, a Secretaria de Estado vai divulgar os números referentes a hoje. Aí não tem como casar essas informações, porque você visita o site do Ministério da Saúde, tem uns números. O site da Secretaria de Estado tem outros. Eu acho que o Ministério da Saúde deveria criar um meio de estar junto, atualizando seus números conforme aquilo que é repassado pelas secretarias de Estado. Se as secretarias de Estado repassam os números à noite, eu acredito que logo pela manhã cedo o Ministério da Saúde já deveria estar com esses números atualizados, para que justamente os primeiros telejornais que saem logo, são veiculados logo pela manhã cedo, não passem a informação descompensada, muito menos os que estão indo nesse horário, como é o caso do boletim. Senão a gente vai continuar passando informações do Ministério da Saúde com uns números, da Secretaria de Estado com outros números. E aí você que está em casa vai sempre ficar na dúvida, quem é que está com a verdade? Não existe erro, né? Deixo bem frisado isso, não existe erro de nenhuma das partes. O que existe é um descompasso. O Ministério da Saúde sempre repassa as informações do dia anterior. E aí, quando nós verificamos as informações atualizadas do Estado, estão bem à frente do que o Ministério da Saúde repassa. Ontem, durante coletiva de imprensa, via redes sociais, o governador Flávio Dino anunciou um novo decreto. Entre as novas medidas está um pedido feito às universidades públicas, particulares e ao Ministério Público. O que trata esse pedido? O governador pede para que sejam antecipadas as formaturas dos alunos de medicina que estão cursando as últimas disciplinas da graduação. Uma vez formados, esses futuros profissionais podem ajudar com serviços médicos nas cidades do Maranhão com maior número de casos confirmados de coronavírus. Segundo Flávio Dino, há necessidade de recursos humanos. Nos dirigindo ao SEUMA, à UFMA e ao EMA, que mantém cursos de medicina, e também ao Ministério Público, para que essas instituições apliquem
uma decisão do governo federal que permite as chamadas formaturas antecipadas. Nós temos estudantes que já cumpriram todos os requisitos, estudantes de medicina, e que podem e devem receber o grau para o quanto antes possam nos ajudar no enfrentamento do coronavírus. É uma diretriz do governo federal e nós estamos hoje, por intermédio do secretário Carlos Lula, nos dirigindo ao SEUMA, UFMA e o EMA, pedindo que eles antecipem, com isso nós tenhamos dezenas de novos médicos que possam nos ajudar no enfrentamento ao coronavírus. O governador usou o Twitter hoje pela manhã para divulgar que mais leitos estão sendo abertos aqui na capital. O tweet do governador diz o seguinte: mais 26 leitos disponíveis nesta terça-feira. Esses ficam na área Itaquibacanga e servirão de apoio à UPA e à unidade mista. O prédio é da Prefeitura Municipal de São Luís e foi cedido ao governo do estado do Maranhão, que fez reformas e equipou. Já o presidente da República, Jair Bolsonaro, também anunciou leitos de UTI para a Covid-19 no Maranhão. Segundo o tweet postado por ele, 19 estados vão receber estes leitos. Para o Maranhão, são 100 unidades, conforme está no tweet do presidente. Durante sessão remota por videoconferência realizada ontem, a Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou 2 decretos de calamidade pública para os municípios de Vitória do Mearim e São José de Ribamar, em função dos problemas decorrentes da pandemia do novo coronavírus e da gripe H1N1. Em São José de Ribamar, o prefeito Eudes Sampaio emitiu nota falando que, apesar de todas as medidas de prevenção adotadas pelo governo do estado do Maranhão e pelo município de São José de Ribamar, o cenário de incertezas quanto ao aumento de número de infectados impõe a tomada de decisões e adoção de providências, com o único objetivo de garantir proteção à população ribamarense. Já em Vitória do Mearim, a gestora do município, Dídima Coelho, declarou situação de calamidade, elencando uma série de problemas. Entre eles, diversos casos suspeitos da Covid-19, o aumento do número de ocorrências de infecção pelo vírus H1N1, assim como os problemas decorrentes das fortes chuvas, que estão prejudicando a cidade, deixando centenas de famílias desabrigadas. Na mesma sessão, a Assembleia Legislativa aprovou a redução de até 30% das mensalidades das instituições privadas de ensino, durante o período de suspensão das aulas presenciais por conta da pandemia do novo coronavírus. A proposta foi apresentada em forma de projeto de lei pelo deputado Rildo Amaral, do Solidariedade, e votada em sessão extraordinária por videoconferência. A matéria, que abrange escolas, faculdades e cursinhos preparatórios, recebeu emenda de 3 deputados, Dr. Iglesias, do PROS, Neto Evangelista, do DEM, e Rafael Leitoa, do PDT. O projeto de lei segue para a sanção governamental. Agora nós vamos para o intervalo comercial. Fique em casa. Voltamos já com o Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará. Caso você tenha perdido alguma reportagem nossa, procure lá no nosso canal no YouTube. Todas as informações que nós estamos dando também estão no nosso portal, www.portalguará.com. Pessoal, a Equatorial Maranhão me pediu para dar uma boa notícia para você, que faz parte da tarifa social baixa renda. Com a medida provisória 950 de 2020 do governo federal, quem tem tarifa social terá desconto de 100% na tarifa de energia elétrica. Isso mesmo, 100% de desconto na tarifa. Ah, então minha conta vai vir zerada? Não, o desconto é apenas para o consumo. Os impostos, parcelamentos, caso tenha, e outras taxas continuam sendo cobradas. Mas já é uma grande ajuda. Agora, atenção! Esse desconto de 100% é apenas para os primeiros 220 kW consumidos no mês. Se passar desse limite, você paga a tarifa normal. Por exemplo, se seu consumo veio 250, você vai pagar apenas os 30 kW que passaram de 220.
Esse benefício vale apenas para faturas emitidas entre 1º de abril e 30 de junho. Ah, você tem NIS, Bolsa Família, BPC ou RANE e não faz parte da tarifa social? Acesse equatorialenergia.com.br ou ligue na Central 116 para saber como participar. Conte com a energia da Equatorial Maranhão. A Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís completa hoje 55 anos de fundação. Devido à pandemia, não haverá evento festivo, mas a data será marcada por uma homenagem nas redes sociais, através de um vídeo que vai relembrar a importância do trabalho de dirigentes e colaboradores. Em mais de 5 décadas de atuação, a CDL São Luís acompanha permanentemente os processos evolutivos do mercado, atenta às inovações e adoção de novas metodologias de gestão, de comunicação, de tecnologias que possam atender plenamente às aspirações do consumidor. Nesse sentido, a entidade constantemente disponibiliza aos lojistas produtos e serviços que antecipem e respondam às tendências da sociedade, estimulem a competitividade do setor varejista e possam promover qualificação e profissionalização. Fica aqui o nosso parabéns de toda a equipe da TV Guará para uma entidade que sempre buscou entendimento e parceria com a imprensa. 2 crimes brutais de feminicídio foram registrados no interior do Maranhão no último fim de semana. Nos 2 casos, além da extrema violência, crianças perderam as vidas. Isso acaba sendo um retrato dessa fase de isolamento social, onde tem acontecido o aumento da violência doméstica e a não informação dos casos para as autoridades competentes. Em um dos crimes, o ex-companheiro assassinou a vítima na frente dos filhos, na cidade de Presidente Dutra. Ele foi preso no local da violência. No segundo caso, o autor do crime morreu em confronto com a polícia, na cidade de Palmeirândia, Baixada Maranhense. Além de matar a companheira, ele assassinou os filhos e colocou fogo na casa onde moravam. Para falar um pouco de como estão sendo tratados esses crimes, a delegada Kazumi Tanaka conversou com nossa reportagem. Todos esses casos eles são investigados nos municípios onde ocorreram, até porque há uma facilidade maior de investigação para os policiais, para a equipe policial que esteja por lá, mas todos são monitorados, são acompanhados pelo Departamento de Feminicídio da Polícia Civil, para que se verifique a maneira como têm sido conduzidos, se de fato aquela situação se caracteriza como feminicídio ou não, para que nós tenhamos números reais do que acontece no Estado e para que a partir desses números, desse levantamento, se busque estratégias de enfrentamento ao feminicídio, que é, na verdade, o ápice da violência contra a mulher, da violência doméstica e familiar. Então, nós temos feito esse acompanhamento cotidiano, não apenas dos casos de feminicídio, mas também dos casos de violência contra a mulher, especialmente dos vídeos de violência doméstica e familiar, que, segundo o levantamento em nível mundial, eles tendem a se agravar, tendem a aumentar em função do confinamento. Vamos ao intervalo, não saia de casa, porque voltamos já com o Boletim Guará. De volta bem rapidinho para falar sobre o esporte Laércio Júnior, não vou nem te interromper. Vamos direto. O presidente da federação ontem se manifestou. Os clubes enviaram uma carta para o presidente da federação, para o secretário Rogério Cafeteira na semana passada, no que diz respeito ao aporte financeiro para os clubes, né? A parceria do governo do estado com os clubes referente ao campeonato estadual e o aporte financeiro que foi enviado pela CBF, a Moto, Imperatriz, Juventude Samas e Federação Maranhense. Em primeira conversa, o presidente adiantou que seria um adiantamento, né, lá do final do ano. Mas ontem ele resolveu repassar essa quantia financeira para custear as arbitragens do restante do Campeonato Maranhense e das outras competições, entre elas a Copa FMF. Então, toda a arbitragem vai ser paga pela federação através desse recurso que foi enviado pela CBF. E uma informação importante em relação ao Sampaio, Joãozinho, meia atacante, que jogou quase todas as partidas como titular da Bolívia Querida, é mais um que não fica para a disputa do Campeonato Brasileiro. Tchau, Joãozinho. Em compensação, o Rodrigo Viana, goleiro, e o Plínio, zagueiros, estão negociando e ao longo da semana eu vou confirmar essa informação aqui. Tive uma fonte segura que esses 2 jogadores que estiveram no Sampaio no ano de 2015 e também 2014 podem retornar para jogar no Sampaio Corrêa a temporada de 2020. O Plínio é zagueiro, Rodrigo Viana, goleiro, jogadores de confiança do técnico Léo Condé. Certo.
A gente vai encerrando o Boletim Guará por aqui, mas antes queria fazer mais um registro. Infelizmente, gente, muitas vidas têm sido perdidas ao longo dos últimos dias por conta da Covid-19. E o radialista Enoque Serra foi mais uma vítima dessa doença. Ele trabalhou nas madrugadas da extinta Difusora AM e também na Rádio Ilha do Amor FM 106,3, uma rádio comunitária, onde faz o programa Canta Esse Coração ao meio-dia. Mais uma vítima da Covid-19, mais uma pessoa da área da comunicação que se vai. Lamentável ter que passar essa informação aqui. O Boletim Guará fica por aqui. Mais informações você acompanha no Jornal da Guará logo mais à noite ao longo da nossa programação. Agora, Danilo Quixaba e o Fazemos Qualquer Negócio. Boa tarde, paz e bem. Boa tarde, até amanhã.